mais uma volta no parafuso. Esse parafuso aí que vai ficando cada vez mais comprido e que a gente vai tendo, de uma certa forma, cada vez o desafio vai ficando maior para a gente poder fazer ele rodar, né? Eu diria que o grande ponto de hoje é nós questionarmos, né, até que ponto os nossos pensamentos e emoções que são dominantes manifestam experiências afins. Ou seja, você tem um dia que é ruim e chega à seguinte conclusão: pô, a vida é assim mesmo, né? Então, minha vida dá tudo errado, o tempo inteiro sempre deu errado, desde que eu tenho 17 anos dá tudo errado. Então, você cria quase um caldo cultural em que o tempo inteiro fica pregando que tudo vai dar errado e sempre dá errado. Achar que isso é normal na sua vida é um fator anômalo, né? A gente está falando de anomia nesse caso. E o contrário também é verdadeiro, né? Tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o universo me serve, eu estou aqui banhado em luz, alheio emocionalmente ao mundo à minha volta, isolado sentimentalmente das pessoas que eu amo, distante daqueles que eu deveria, de uma certa forma, dar mais atenção. O fato é que esses pensamentos e emoções que dominam o meu cotidiano, que estão presentes no meu dia a dia, eles acabam, de uma certa forma, se manifestando em experiências no mesmo padrão vibracional. Acabam se manifestando através de experiências afins. Então, o interessante é o parafuso que você coloca, né? Mais uma volta ao parafuso, né? Pois é. Porque a conversa vai ficando cada vez num campo mais sutil. E isso, a conversa nossa, é efetivamente para buscadores, porque talvez pessoas comuns não valorizem ou não entendam o que a gente está tentando colocar, não é? Por quê? Porque é tão delicado, é tão sensível o que a gente está colocando. Quando você fala assim, os pensamentos, o que me acontece no cotidiano, de que forma eu estou olhando, este que é o ponto, né? Aquilo que está acontecendo ao meu redor, o que acontece comigo, de que forma eu enxergo isso. Então, por exemplo, estou caminhando em casa e de repente bato o joelho na quina do móvel. É normal, né? Acontece, né? Claro. É normal? Não. Essa é a pergunta. É normal? Então, tem o sutil do sutil, como uma coisa destas. Bati o joelho, ai que dor. Por quê? A pergunta é por quê? Por que você bateu o joelho? Você estava presente? Onde você estava? Né? Então, há um porquê, há um aspecto muito sutil. Então, o que acontece na minha vida deste aspecto sutil até o mais denso. Bati o carro, né? A topada no joelho, uma batida de carro, né? Fui roubado, me deram o troco errado, fui num posto de saúde e, olha, tudo fluiu bem, fui atendido maravilhosamente bem, estava lotado de gente, mas comigo fluiu tudo bem. Cheguei lá, fui recebido, fiquei um pouquinho na fila, mas já deram a vacina, foi tudo perfeito. Eu enxergo isto como? É assim? Normal? Este é o aspecto que nós estamos colocando, né? O que acontece no meu cotidiano comigo, não é com os outros, comigo. E eu analiso e vejo como. Porque se eu estou com o olhar, não, acontece, é normal, né? Estou dentro da anomia, dentro da bolha que nós já falamos no podcast passado, né? Estou numa bolha, estou enxergando com olhos comuns. O que a gente quer despertar o olhar, não é comum. Nós deveríamos ter um dia onde as energias fluam. Há dificuldades? Claro, óbvio. Estamos num planeta que nada vai acontecer sem trabalho, né? Então, as dificuldades são normais. Agora, o excesso de dificuldades, né? As coisas não dão certo,
né, tem que ser enxergada de outra maneira, né? Mesmo, por exemplo, outro dia um conhecido estava arrumando o livro numa estante e, ao descer da escada, ela não viu um degrau e foi direto para o degrau de baixo. Qual foi o resultado? Caiu da escada, se machucou, já é uma pessoa de mais de 60 anos, se machucou. Por quê? Por que esse tipo de situação? Né? Assim, obviamente é uma pessoa comum, mas a questão é, sou burro, olha só o que eu fiz. Não, olha com outros olhos. A questão não é essa. Não é essa, né? E assim, eu estou presente, eu estou vivendo no momento presente, fazendo o que tem que ser feito. O estado de presença, eu estou lendo o que está ao meu redor, estou presente, não é? Caso contrário, eu vou ter esse tipo de lapso, não é? Tem uma coisa aí que eu acho importante, que é não estar atento aos pequenos movimentos nos deixa cego para os grandes. Exatamente. E aí você acaba assimilando e acumulando tudo que está à sua volta, achando que isso de uma certa forma é normal, né? Gosto de usar o exemplo do famoso pensamento positivo, né? Você pode estar numa situação pavorosa, você não tem dinheiro para pagar a conta daqui a 5 dias, não sabe o que fazer, tal, mas tem que pensar positivo. Pensar positivo, cara. É como se o fato de eu estar ruim é porque eu penso negativo, e ser positivo o que é positivo? É suprir minha carência material? Isso é ser um cara positivo? Então, esse movimento que a gente faz de uma maneira, às vezes, até desesperada, internamente, ela expressa um desconhecimento das coisas pequenas. São os olhares para as pequenas coisas cotidianas que a gente passa de forma desapercebida, olha para elas como se fossem normais e não são normais, né? E acaba muitas vezes num processo histérico muito mais complexo. Vou citar um exemplo. Há anos atrás eu vi uma matéria na TV e foi filmado isso aí. O casal parou o carro no posto de gasolina e pediram para completar o tanque, um Fusca. O cara completou o tanque e na hora de pagar, o motorista pegou no porta-luva um calhamaço de jornal cortado, do tamanho de dinheiro, e deu para o frentista. Aí o frentista falou: o que é isso? Ele falou: eu estou pagando aqui. Ele falou: está pagando o quê? Um dinheiro? Então, eles eram de uma igreja X, eu não vou lembrar qual era nesse momento, mas em que o cara que administrava a religião, a organização que eles estavam frequentando, ele falava que era uma forma de você tem que acreditar que isso vai se transformar em dinheiro, porque Cristo falou que não te faltará nada, e porque não sei o que, eles decidiram cortar o papel e entregar no posto de gasolina, achando que o cara que fosse receber ia receber como se fosse dinheiro. Então, você vê o grau de insanidade, ele atinge uma escala que é quase inominável, né? Porque você começa a observar isso e fala assim: poxa, mas não eu contando pode parecer até que é uma brincadeira, e não é. As pessoas de verdade estavam fazendo aquilo. Isso não é normal. Só que esse tipo de situação é tão chocante pra gente que a gente para e presta atenção. Você fala: pô, olha os caras malucos aí. Que tipo de loucura é essa? Que loucura é essa, né? O que está acontecendo com esse ser humano? E a gente não olha para o pequeno, não olha para a coisa cotidiana, né? Que é o que você falou. Você tem que ir até fazer um exame ou vai num posto de saúde. Não é ter um pensamento positivo, não precisa ficar: vai dar tudo certo. Não é isso. Não é isso, cara. Não é isso. Não é isso, porque não é o que eu estou pensando ou naquele momento por interesse de que dê tudo certo, claro, né, que vai dar. Há uma somatória, né? É aquela frase que a gente vem falando há algum tempo: que música eu toco para o universo. Sim. Né? E veja, a gente colocou esse exemplo de bater o joelho, que é algo bem imediato, é um primeiro nível
da coisa. Só que a vida é muito mais complexa do que isso, né? Porque minha formação não é apenas do meu racional imediato, né? Há uma memória inconsciente dentro de mim. Então, eu tenho um passado e que alimentei essa memória com minhas experiências. Se eu alimentei memórias ruins, essas memórias estão dentro de mim, estão vibrando. Essa música está tocando, não é? Não adianta eu agora pensar positivo para ir no posto de saúde se tem toda uma carga por trás, tocando uma música o tempo todo, né? Uma música desagradável. Obviamente eu vou estar atraindo coisa desagradável. O universo vai vibrar conforme eu vibro. Esse é o ponto, não tem outro, né? Então o primeiro nível é o joelho, por que aconteceu. Mas um segundo nível muito mais complexo é você olhar de forma mais ampla, de dizer assim, puxa vida, ao longo do tempo, né, que música eu toco para o universo? E mesmo esse olhar, ao longo do tempo, é limitado. Ah, com certeza. É limitado à minha memória atual. Eu não sei o que aconteceu para trás. Sim. Outras vidas. Sim. Né? Então, a situação é tão complexa, a vida é tão complexa, que nós temos um olhar extremamente curto e limitado. Mas é preferível, dentro desse olhar curto e limitado, olhar de uma forma buscadora de consciência, do que estar totalmente alheio. Aí isso tem uma coisa aí que é importante, né? Porque o pensamento, ele está no fim ele está lá na ponta. Na ponta. Ele não é a origem do problema. Exato. Então, e aí eu gostaria de dar um exemplo. Imagine que eu seja cabeleireiro e eu gostaria de fazer um trabalho voluntário e cortar o cabelo do pessoal que vive na rua, pessoas em situação de rua, né? Aí eu vou ficar aqui matutando como é que eu vou fazer isso, se eu vou ter que levar cadeira, tesoura, como é que eu limpo as coisas, como é que esse pessoal... Então, veja, partiu de mim um interesse genuíno em auxiliar as pessoas. E a partir desse interesse genuíno, eu vou gerar um movimento energético à minha volta que transcende a minha vontade. Porque daqui a pouco começa a chegar gente, e todo mundo já passou por isso. Começa a chegar gente que você fala, meu, de onde veio esse cara? Encaixou certinho aqui para fazer tal coisa. Então você vai se cercar de pessoas que têm, ou procuram, ou vão dar suporte à sua vibração, ou vão ter uma vibração, às vezes até melhor, mas para que execute esse plano. Acontece exatamente a mesma coisa se eu pensar em cometer um crime. Exato. Você vai atrair... Eu vou atrair o que eu vou atrair? Você vai atrair os semelhantes. É claro, eu preciso entrar ali na loja do Boticário ali, vou assaltar o Boticário. Ah, perfeito, você vai assaltar o Boticário. Quem é que eu vou atrair para junto de mim? E eu estou falando isso não só de pessoas encarnadas, como desencarnadas também. Porque a vibração, a vida continua, a gente sabe disso. Exatamente. Né? Então, eu estou estabelecendo um padrão de vibração que ele é universal. E aí não adianta você vir me contar a história que você vai ficar com um pensamento assim, tudo que é do universo vem para mim é meu, tudo que é meu é meu, é meu. Sabe, ficar repetindo de uma maneira sistemática determinada palavra ou pensamento, que isso vai mudar aquilo que está dentro de você e está te impulsionando para a vida. Essa punção, essa energia, essa força que nos empurra para frente de uma maneira verdadeira. Portanto, o pensamento ele é a ponta final do processo. A gente está falando muito mais de uma relação íntima e humana do que necessariamente o que eu penso sobre a vida. Isso não importa. Não, mas é o que eu estou emanando, né? E esse que é o ponto. Então, o buscar emanar coisas boas e positivas, que estaria dentro de servir a vida, dentro do aspecto moral, dentro do ensinamento do Cristo, etc., né? Dentro do amor universal, né? Não é que as coisas vão mudar imediatamente, né? É como um saldo bancário. Eu tenho que ir construindo, é uma estrada na qual eu vou caminhando e vou construindo, né, este legado positivo através das minhas memórias, dos meus comportamentos. Cada ato positivo que fica em mim, uma memória positiva, é algo que vai vibrar para o resto da vida.
da minha vida, né? Quando eu faço algo que não é tão positivo, né, também vai ficar essa memória que vai vibrar num outro padrão. A somatória desses padrões é a música que eu toco para o universo, né? Então, nós, conscientes, buscadores, nesta vida, com uma memória limitada, examinar meu passado, né, até o ponto que eu possa, ver aquilo que eu estou carregando e me preocupar em criar mais saldo positivo dentro do aspecto moral, amoroso, etc., de servir a vida, é aquilo que eu vou construir para o meu futuro. E não me importar com aquilo que está acontecendo desagradável, que eu não entenda por que está acontecendo na minha vida. Porque eu não tenho condições nesta encarnação, neste momento, de ver de onde veio isso. Mas o fato é que está aí. E se está aí, é por alguma coisa. Então, cabe a mim olhar para aquilo como um resultado de alguma coisa passada e que daqui para frente eu tenho a oportunidade de quê? De mudar. Né? Ver essas adversidades com bons olhos, não resistir a elas, é como, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Né? E a pessoa dizer, eu preciso lutar contra o câncer. Provavelmente você vai perder. Com grande chance você perder. Né? O comportamento mais adequado é você acolher e dizer assim, eu produzi, está no meu corpo, eu produzi. Em que condições, por quê, como, quando, não sei, mas eu produzi. Eu vou acolher e vou fazer mudanças na minha vida para mudar o meu padrão vibratório para que essa doença desapareça. Né? E assim, quando a gente, é a mesma coisa quando nós temos um problema sério na vida e você diz, mas por que comigo? Não é? Pois é. Este é o olhar do buscador. Não, está com você porque é com você, ponto. Não se martirize com isso. Não vá achar a causa. Não, olhe com bons olhos, acolha e crie padrões positivos. Olhe o meio copo cheio e não o meio copo vazio. Né? Transforme. É a única forma da gente transmutar para o futuro. Não é? Mas você percebe que isso é um movimento que vem de dentro de você. Tem que ser. É um processo íntimo, vem de dentro, portanto é íntimo, mas ele é profundo. Todos nós temos esse impulso. Eu tenho convicção plena. Todos nós temos esse impulso. Veja, existe uma diferença entre aquilo que eu penso racionalmente e aquilo que eu acredito. O credo está no inconsciente. Uhum. Não adianta eu dizer, eu sei se eu não acredito. Por exemplo, nós sabemos através da física quântica, estamos conectados, que somos luz, que somos energia, etc. Pergunto, você acredita mesmo? Eu digo sinceramente, a gente estudou física quântica, tem coisas que eu entendo racionalmente, mas ainda não consegui colocar nos meus credos, no meu inconsciente. Eu não consigo me ver ainda como luz. Eu posso sentir efeitos, mas ainda sei que não está no meu credo profundo. Ou seja, o dia que eu desencarne, não é? Que memória que eu vou levar? Aquela porque está no meu inconsciente. Com certeza. Aquela que você não vê luz. Percebe? Essa memória, ela que está vibrando, essa é a música que está tocando. Exatamente. Se eu comparo uma memória no meu inconsciente versus um raciocínio, essa memória do inconsciente tem muito mais poder, potência do que meu raciocínio, que dura um segundo. Nossa. Percebe? É isso que atrai. Só que eu imputo a responsabilidade ao pensamento. Exatamente. Eu acho que é meu pensamento. Porque eu me vejo só como racional, raciocínio. Exato. E não é isso. E não olho o que está dentro de mim, o que eu sou. Eu sou muito mais do que meu pensamento cotidiano. É por isso que se encontrar é algo fundamental, né? Exato. E por que nós estamos colocando
essa visão atenta de um buscador. Veja, é muito sutil o que nós estamos falando, parece papo de boteco, né? Porque é louco o que nós estamos colocando aqui para uma pessoa normal, olharia para nós e falaria, esses caras são tudo loucos, né? É que é muito sutil. Olha, eu estou caminhando na rua e estou me batendo com as pessoas, não é normal. O que está acontecendo comigo? Pequenas coisas. Olhar o pequeno, né? Olhar o pequeno para começar a ver o maior, não é? É por aí, não é? Esta anomia de achar que minha vida é assim. Não é assim. Não precisa ser assim, né? Não. Na verdade, é assim porque estou com um véu. Atenção. Né? Atenção.